Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Mello e é uma felicidade imensa que estou aqui mais uma vez no nosso Papo Espírita. Confesso que eu já estava com saudade, que a última vez que eu estive aqui no Papo Espírita foi no comecinho do mês passado, então já tem um tempinho, a gente acaba ficando com saudade. Do mês passado tive a felicidade de compartilhar a live com a Mari, com o Wilson, esses irmãos tão queridos da nossa caminhada espiritual. E agora estou aqui, mais uma vez, para podermos estudar um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo. E hoje nós vamos falar sobre as reuniões espíritas e mediúnicas. Lá no finalzinho do Evangelho, nós temos uma coletânea de orações. E eu achei muito legal a gente falar dessa coletânea de orações, porque muitas vezes a gente fala dos capítulos principais e a gente esquece dessas preces tão maravilhosas que nós temos no final do Evangelho. Então, falar em prece, vamos fazer uma prece para a gente poder começar o nosso Papo Espírita da noite de hoje. Então, vou convidar todos os irmãos para poder fechar os olhos, para a gente poder ter uma maior concentração da nossa prece. Vamos lá? Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre querido Jesus, à nossa Mãe Santíssima Maria, à espiritualidade amiga que sempre nos assiste, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite reunidos em nome de vocês, para podermos estudar um pouco mais sobre o Teu Evangelho, Senhor. Pedimos à espiritualidade amiga que nos intua, que esteja conosco, que faça de mim um instrumento de vossa paz. Que nessa noite a gente consiga levar aos nossos irmãos a palavra que eles necessitam escutar. Faça de mim, Mestre, sempre um instrumento de vossa paz. Possamos estar nessa noite iluminados para seguirmos com os teus ensinamentos. Que assim seja. Então vamos nós. Olha só. Hoje eu vou falar sobre 2 tópicos que tem dessa coletânea de preces, que é reuniões espíritas e pelos médiuns. Então, reuniões espíritas e reuniões mediúnicas. Quando ele começa, já no comecinho, antes da prece, ele tem o prefácio, que é onde vai dar a explicação para a gente das orações. E ele já começa assim, olha só. Em qualquer lugar que se encontrarem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Isso está em São Mateus, capítulo 18, versículo 20. O que Jesus quis nos dizer quando ele fala isso? Quando estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, aí eu estarei. Confesso a vocês que eu já me perguntei isso algumas vezes. A gente, na nossa ignorância, muitas vezes eu me pergunto, eu falei, por que 2 ou mais pessoas reunidas? E se eu rezar sozinha? Jesus não estará comigo? A gente começa a se perguntar, né? Quando a gente começa a interpretar as palavras de Jesus, a gente começa a se perguntar e se questionar algumas coisas. Mas óbvio que não, né, gente? Ele sempre estará conosco. Mas o que ele quis dizer nessas palavras? Ele quer nos ensinar o sentido da união, o sentido da
comunhão de irmãos. Então é por isso que ele fala, quando estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. E é justamente isso. Ele vem nos mostrar o poder da nossa comunhão de sentimentos. Quando estamos reunidos em nome do Mestre e estamos com o pensamento ligados uns aos outros, quando nós compartilhamos da mesma energia, da mesma comunhão de sentimentos e de pensamentos, nisso a gente forma uma corrente magnética, onde nos dá uma força ainda maior. Quando nós estamos reunidos, não necessariamente fisicamente, porque muitas vezes nós estamos muito mais ligados através dos nossos pensamentos à distância do que quando nós estamos juntos. Então, quando ele nos fala de estarmos reunidos, não necessariamente precisa ser fisicamente, porque o que vai intensificar o poder da nossa oração não é a presença física, é muito mais a nossa presença espiritual, é a nossa elevação de pensamento. É por isso que toda vez que a gente começa uma oração, a gente fala exatamente isso. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre. Porque não adianta a gente sentar aqui, começar a conversar e a gente não estar conectado. Não adianta a gente ficar falando palavras incessantes se o nosso coração não estar ligado a essa oração. Então é preciso que a gente esteja, de fato, se doando para aquilo que a gente está fazendo. Quando a gente faz uma oração, que a gente possa sempre interpretar o que aquela oração quer nos dizer, que a gente possa entender o sentido de cada palavra, para que a gente possa falar e, além de falar, para que a gente possa sentir. E quando ele nos fala para estarmos, quando tivermos 2 ou 3 pessoas reunidas, ele não está falando necessariamente da quantidade, porque não importa a quantidade de pessoas que estão reunidas em nome dele. O que importa é a qualidade do pensamento, a qualidade do sentimento, o quanto a gente vai estar de fato com os nossos pensamentos ligados à espiritualidade. Porque muitas vezes a gente faz algumas orações prontas, ou orações que nós já fazemos constantemente, nossa mesmo, e acaba entrando no automático. Mas será que quando a gente faz uma oração no automático, será que a gente está de fato com o pensamento ligado ao que a gente está falando? Ao que a gente está sentindo? Muitas vezes não, né? Muitas vezes a gente se reúne numa reunião espírita, numa reunião mediúnica, a gente se propõe ao trabalho, mas quando a gente está ali de corpo físico, nosso pensamento está lá na nossa casa. Então, muitas vezes, no meio de 20 pessoas, nós temos uma pessoa que está de fato coligada com o pensamento no Cristo, com o pensamento na espiritualidade amiga. E aí a gente precisa se coligar de fato. É preciso que a gente se entregue de coração, para que a gente possa de fato sentir toda a energia que a espiritualidade tem a nos oferecer. Para que a gente possa de fato se entregar ao Cristo
como Ele se entrega a gente. Então não adianta muitas vezes a gente se juntar simplesmente com o pretexto de ser pelo Cristo. É preciso que a gente se junte para que o objetivo final seja a nossa coligação ao Cristo. Então, muitas vezes estamos reunidos e um está com o pensamento no que precisa fazer amanhã. O outro está pensando no que esqueceu de fazer ontem. Ou até mesmo, os sentimentos não estão coligados. Uma pessoa está ali naquela reunião, de fato se doando. Mas a outra está com o coração carregado de ódio. O outro irmão com o coração carregado de inveja. O outro com o coração carregado de rancor. Não podemos, porque ao invés de juntarmos o pensamento numa só comunhão, para que possamos fazer de fato uma corrente energética para o trabalho, o que a gente faz? Cada um com um sentimento coligado a uma coisa. A gente vai repelir os sentimentos. Não é esse o objetivo. Quando a gente fala de estarmos aqui juntos no Papo Espírita, a gente espera que de fato vocês estejam aqui com a gente, afastados momentaneamente, materialmente, pelo momento que nós estamos vivendo, que a gente ainda não pode estar junto fisicamente, mas é independente de onde a gente esteja. Eu estou falando aqui de Brasília. Muitas vezes tem irmãos que estão escutando aí no Amapá. Tem gente que pode estar escutando em outro país. E se estamos juntos com o propósito de estarmos reunidos com Cristo, pouco importa onde estamos fisicamente. Porque muitas vezes nós estamos coligados com um sentimento muito maior à distância do que quando estamos juntos. Muitas vezes nas reuniões que nós estamos fisicamente juntos, está um observando o jeito que o outro está vestido, está um observando como o outro está se comportando. E o pensamento de união, o pensamento de comunhão, o pensamento que nos tem que ligar de fato ao Mestre, está em outro espaço. Então, quando Jesus nos fala, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, é aí que eu estarei, é disso que ele está falando. Ele nos dá a proposta de nos reunirmos, de nos coligarmos como irmãos para falarmos sobre ele, para entendermos sobre a sua palavra. Porque ele entende que juntos é muito mais fácil da gente ir além do que sozinhos. Concorda que a gente vive em comunidade? A gente vive na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade. A gente não vive na nossa caverna. E a gente vive em comunidade justamente porque nós precisamos, sim, uns dos outros. Pode ser que hoje eu não esteja tão bem, mas se o meu irmão do lado estiver bem, eu dou a mão para ele e juntos nós caminhamos. Pode ser que minha energia hoje esteja um pouco baixa, mas a sua pode estar melhor. E aí você fala, vamos, Dani, junto a gente consegue. E aí essa a proposta que ele nos faz, de nos reunirmos em nome dele, para que ali ele esteja com a gente, para que a gente possa reunir as nossas forças, para que a gente possa coligar os nossos pensamentos, para que a gente possa coligar os nossos sentimentos no sentido de nos elevarmos à espiritualidade, para nos elevarmos e nos coligarmos ao nosso Pai. Essa é a proposta do Cristo.
Então quer dizer que se eu estiver sozinha fazendo a minha oração, Cristo não vai estar ali? Óbvio que ele vai, porque ele também nos disse: todos vós que sofreis, peça por mim, chame por mim, porque ali eu estarei. Ele simplesmente, nessa passagem que ele fala, onde 2 ou 3 estarão reunidos em seu nome, o que ele quer nos mostrar é esse sentimento de comunhão, é esse sentimento de irmandade, é esse sentimento de que juntos somos mais fortes. Mas não quer dizer que sozinho eu também não consiga. É mais difícil, mas a gente consegue. Quando eu faço a minha oração, que eu elevo o meu pensamento, ali ele está comigo. E é engraçado, né? Como a gente pensa, como pode ele estar numa oração lá no Japão e ele pode estar junto numa oração aqui no Brasil? Como esse mestre consegue estar em tantos lugares ao mesmo tempo? O que acontece? Conforme nós vamos nos elevando espiritualmente, conforme o Cristo, igual na categoria de Cristo, que ele já é um espírito muito elevado, ele consegue estar simultaneamente em vários lugares, porque a sua elevação espiritual o permite estar coligado a qualquer lugar por uma simples faísca do seu pensamento. Então, quando a gente eleva o nosso pensamento ao Cristo, que a gente liga os nossos corações a essa energia tão sublime, ele envia uma faísca do seu pensamento e ali ele está conosco. Essa é a proposta, é nos coligarmos ao Cristo, é nos juntarmos, que seja à distância, porque a gente não pode estar junto nesse momento, mas o trabalho não pode parar. Se o trabalho não pode parar, a tecnologia vem para nos dar ferramentas para nos coligarmos. E aqui estarmos juntos, reunidos em nome do Cristo. E o que nós temos a falar das reuniões mediúnicas? Quem são os médiuns? Qual o papel desses médiuns nessa missão? Qual é a missão dos médiuns? Né? A gente fala de reunião espírita, necessariamente a gente fala de reunião mediúnica. Se necessariamente a gente fala de reunião mediúnica, nós temos que falar dos médiuns. Quem são os médiuns? Já sabemos que médiuns somos todos nós, não é mesmo? E qual é a missão dos médiuns? Eu vou ler para vocês. Olha só. Eles são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Olha como é fantástico. Deus é tão perfeito que ele faz tudo exatamente de uma forma perfeita. Ele nos deu os nossos olhos materiais, porque estamos inseridos no mundo material. Então, ele nos deu os nossos olhos materiais para que a gente pudesse enxergar as coisas materiais. Ele nos proporcionou o telescópio para que a gente pudesse adentrar as profundezas do espaço, vendo as estrelas, vendo a lua de mais perto. Ele nos proporcionou o microscópio para que a gente pudesse ver os pequeninos que a gente não consegue enxergar a olho nu. Os vírus, os vermes, as partículas de poeira, para que a gente pudesse entender tudo o que acontece ao nosso redor. E assim como ele nos ofereceu tudo isso, ele ainda nos ofereceu a mediunidade, para que a gente possa enxergar aquilo que os nossos olhos não conseguem ver.
E aí ele nos dá a mediunidade para que a gente possa o quê? Se coligar a esse mundo espiritual e termos a certeza de que o nosso espírito é eterno, que a nossa vida é eterna. E aí ele nos deixa esses espíritos amigos que vêm sempre ao nosso favor, que vêm sempre ao nosso socorro, para nos proporcionar energia, para nos proporcionar esperança de um amanhã melhor. Esses irmãos que trabalham incessantemente para a nossa evolução. Então, o papel do médium é transmitir os ensinamentos dos nossos irmãos espirituais para que a gente possa seguir, para que a gente possa evoluir, para que a gente lembre sempre que está tudo bem, que está tudo sob controle. Hoje eu estava conversando com um amigo justamente sobre isso, falando: Deus é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, que até mesmo quando a gente acha que tem alguma coisa errada, tá tudo certo. Mesmo quando a gente acha que não vai ter fim, vem a espiritualidade e nos fala: tá tudo sob controle. Que bom que nós temos essa doutrina tão maravilhosa, esse consolador prometido que ele nos envia para de fato consolar os nossos corações. E é através dessa união, dessa coligação que nós temos ao mundo espiritual, que a gente tem essa certeza a cada dia de que está tudo bem, que está tudo sob controle. E a missão de um médium sério é sempre se elevar o seu pensamento, se elevar moralmente, para que ele sempre esteja cercado de bons espíritos, para que ele possa sempre vigiar, para não deixar aqueles irmãozinhos que não estão tão ligados, que ainda não estão tão elevados espiritualmente, os nossos irmãozinhos zombeteiros, para que eles não atrapalhem o trabalho. Então, a missão do médium é muito importante, dos médiums sérios. E é preciso a gente lembrar sempre que a mediunidade é um trabalho divino e que a gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente fala dele. Eu não posso me envaidecer com a minha mediunidade, porque nós sabemos que todas as faculdades que nós temos, ela foi nos concedida. Ela foi nos concedida por Deus, mas do mesmo jeito que ela nos foi concedida, ela pode ser tirada. Então é bobeira se envaidecer. Eu não posso me envaidecer de algo que não é meu, de algo que foi emprestado. Muitas vezes as pessoas falam: nossa, mas você se comunica tão bem. E a gente agradece a espiritualidade. Você fala: obrigada, amigos. Eu sou simplesmente um instrumento, porque é isso que todos nós somos, instrumentos da espiritualidade. Para que eles trabalhem, é preciso que a gente lembre que nós somos apenas instrumentos, que nada nos pertence. Então, a gente trabalha sempre a favor do Cristo. A mediunidade não foi concedida para ter o ganho material. Vivemos no mundo material? Vivemos. Mas do mesmo jeito que nós temos o trabalho espiritual, nós temos que ter o nosso trabalho material para o nosso sustento. Não é permitido que o que nos foi dado como bênção, que eu use para ganhar dinheiro do meu próximo. O que eu ganhei, eu tenho que dar. Médiuns sérios
trabalham em favor da espiritualidade. E concorda comigo que a espiritualidade não precisa do material? Quem precisa do material somos nós. Então, se temos a necessidade do ganho material, nós temos que ter o nosso trabalho material, que não pode se confundir com o nosso trabalho espiritual. E isso a gente percebe pela evolução moral do médium. E como que a gente pode elevar moralmente? E quando a gente fala, é preciso a gente tomar cuidado para a gente não confundir elevação moral com elevação intelectual. Nós conhecemos muitos irmãos que são muito elevados intelectualmente, mas que não são tão elevados moralmente. Doutores da lei, que quando a gente vai ver, ele entende perfeitamente de tudo aquilo, que tem títulos, tem grandes ganhos, mas não necessariamente tem grande elevação moral. Quando a gente vai conversar, a gente percebe que são só títulos, que nem sempre tem essência. Como a gente conhece também muitos irmãos que quando você vai conversar é uma pessoa humilde, que não teve a oportunidade do estudo, não teve a oportunidade de se elevar intelectualmente, mas que nos dá um banho de bênçãos, de elevação moral. Você fala, meu Deus, que ser iluminado. E é esse o objetivo. Claro, é muito bom quando a gente consegue coligar os dois, uma elevação intelectual junto com uma elevação moral, óbvio, porque assim nós vamos nos tornando seres mais completos. Mas lembrando sempre que a nossa vida é eterna, é a espiritual. Então, nós temos que nos elevar sempre espiritualmente. E como a gente faz isso? Através do estudo, através do trabalho ao próximo. É preciso que a gente enxergue o nosso irmão como verdadeiro irmão, para que a gente possa de fato se doar, para que a gente possa de fato elevar os nossos pensamentos, para que a gente possa conseguir distinguir quem são os bons espíritos de quais são os espíritos malevolentes, que estão ali muitas vezes só para brincar. Por isso temos que tomar muito cuidado quando o médium se envaidece, porque ele pode estar afastando dele a espiritualidade amiga, e aí ele abre canal para que aqueles irmãozinhos zombeteiros se aproximem, porque é pela uma faixa vibratória. Então, quando eu começo a me envaidecer, eu dou voz a quem? Ao meu orgulho. E vaidade, orgulho, vai me trazer boas coisas? Não. Eu abro a faixa vibratória para que irmãos que tenham essa mesma faixa vibratória se coliguem a mim, e aí eu começo a fazer um trabalho que não é tão elevado. Então, a responsabilidade do médium é muito grande. A responsabilidade de uma reunião mediúnica é muito grande. A responsabilidade de uma reunião espiritual é muito grande. Porque a gente precisa se vigiar. Orai e vigiai. Não adianta eu só orar, eu tenho que vigiar. Principalmente para que eu não deixe com que sentimentos que são elevados possam me elevar de uma forma negativa.
Muitas vezes se envaidece do fato, nossa, como eu sou uma pessoa importante. Somos não. Somos todos criaturas imperfeitas que vieram para este mundo para se aperfeiçoar. Temos irmãos que são mais esforçados do que outros? Óbvio. Mas eu posso me esforçar também? Posso. Então não adianta a gente se envaidecer. Se estamos todos no mesmo mundo, somos todos da mesma categoria de espíritos. Porque senão nem aqui estaríamos mais. Pode ser que eu já tenha vencido algo da minha encarnação. E esse outro irmão ainda não tenha conseguido chegar a vencer isso. Mas ele pode ter vencido uma outra imperfeição que eu ainda não venci. Então não adianta eu me envaidecer. Não adianta a gente achar que a gente é melhor do que o outro, simplesmente porque a gente erra diferente dele. Somos todos iguais. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos médiuns. Todos nós precisamos nos capacitar. Todos nós precisamos nos elevar espiritualmente. Então é bobeira achar que eu sou melhor do que o outro. Achar que o outro é melhor do que eu. Estamos em passo de evolução. E esse é o grande objetivo da nossa encarnação. Eu sempre vou falar isso. Porque é sempre preciso que a gente lembre. Estamos aqui para nos aperfeiçoar espiritualmente, moralmente. E isso a gente faz através do trabalho, através do estudo. Mas lembrando que do trabalho sério, do estudo sério, é preciso que a gente coligue os nossos sentimentos não com o ódio, não com o rancor, e sim com o amor, com a caridade. É isso que a gente precisa. A gente está vivendo num mundo que as pessoas estão querendo combater a intolerância com intolerância. As pessoas falam, meu Deus, mas que pessoa intolerante. E aí ela se irrita e ela vira intolerante também. Ela quer combater o outro. Como? Como nós vamos combater intolerância com intolerância? É preciso baixar a guarda. É preciso olhar para o céu. É preciso entender que aqui somos seres passageiros. Espíritos eternos, mas passageiros nessa terra. É bobeira, é perda de tempo. Sim, vai descer. Alimentar o orgulho. É bobeira. Precisamos nos reunir com o propósito de elevar o pensamento ao Cristo. É preciso nos reunir para que possamos fazer uma corrente de amor, uma corrente de paz, uma corrente de caridade pela humanidade. Que possamos ser a paz que a gente quer do mundo. Não adianta eu cobrar do outro que o outro faça um papel se eu não faço. Não adianta eu querer uma paz mundial se dentro de mim está cheio de orgulho e de rancor. É preciso que eu supra os meus erros para que eu possa me elevar, para que junto a gente consiga de fato caminhar juntos. E que se hoje eu não estou bem, amanhã eu posso estar melhor. É preciso que a gente olhe mais para o outro também. Não posso olhar só para mim. É preciso que eu ofereça a minha mão para o outro. É preciso que a gente se reúna, não para fazer guerra,
mas para fazer uma corrente de paz, uma corrente de amor. É assim que a gente vai chegar no nosso grande objetivo, que é a paz mundial, que é a elevação moral, que é a elevação espiritual. Esse é o nosso objetivo. Deixa eu só ver aqui que horas são. Eu já extrapolei meu horário, né? A gente vai conversando e a gente vai empolgando. Eu vou finalizar com uma oração que eu li aqui no finalzinho. A gente está falando da coletânea de oração, né? De orações. E aí, na reuniões espíritas, tem uma oração que é justamente para a gente fazer no final da reunião. E é uma oração tão linda. E eu vou finalizar com essa oração. E eu vou convidar todos vocês para que toda vez que vocês forem fazer o culto do Evangelho, para que vocês olhem essas orações. São orações muito legais. Tem oração pelo médium, tem oração para os anjos guardiões, tem muita oração, olha só, para poder corrigir um defeito, para poder resistir a uma tentação. São orações belíssimas. E eu vou encerrar com a oração final que tem aqui da reunião. Vamos nós? Se vocês quiserem fechar os olhos para poder levar o pensamento, é muito bom. Eu não vou poder porque eu vou ler, tá? Mas olha que oração mais divina. Agradecemos aos bons espíritos que nos quiseram vir se comunicar conosco. Nós lhes rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes e viciosos que puderam assistir a essa reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Sendo assim, eu encerro mais um Papo Espírita. Passou hoje tão rapidinho. Que saudade que eu estava de estar aqui com vocês. Que possamos juntos caminhar para a nossa evolução espiritual e nossa evolução moral. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que Ele esteja sempre conosco, nos guiando, nos protegendo e nos intuindo. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Qualquer coisa, me gritem. Estou aqui sempre. Beijo grande.